Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 23ª Semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando também o Santíssimo Nome de Maria. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, dos versículos 27 a 38. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si os discípulos. Jesus se dirige aos discípulos. Jesus se dirige a nós hoje que o seguimos, a nós que somos seus discípulos e discípulas. E o que pede Jesus de nós? A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Amados e amadas de Deus, o judaísmo tinha o preceito no qual o judeu devia amar o conacional, quer dizer, o outro judeu. O judeu devia amar o outro judeu de fé. Jesus nos manda ir além. O amor deve chegar até aos inimigos. Amai os vossos inimigos. O inimigo é aquele que nos persegue, o inimigo é aquele que fala mal de nós, o inimigo é aquele que nos calunia, o inimigo é aquele que se coloca contra nós. E qual é a atitude do cristão com relação a ele? Amar. E continua Jesus: fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. E continua o texto do Evangelho. Um pouco mais embaixo Jesus disse: amai somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Amados e amadas de Deus, Jesus se remete a algo mais profundo. O cristão é aquele que deve imitar o Pai Celeste. O cristão é aquele que, no amar, no fazer o bem, ele deve imitar o Pai do céu, é o que Jesus vai dizer mais adiante. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Então o cristão, quando ele ama o inimigo, quando ele faz o bem àqueles que o odeiam, quando ele reza por aqueles que caluniam, o cristão ele está imitando o Pai do céu. O Pai do céu, ele faz cair a chuva para bons e maus. O Pai do céu, ele faz o bem para bons e maus. E o cristão é aquele que no seu caminho, na sua vida, ele deve expressar a bondade do Pai do céu. Ele deve expressar o amor do Pai do céu. Amados e amadas de Deus, é um caminho no qual nós devemos nos colocar, é um caminho que nós devemos trilhar, o caminho de fazer com que o nosso amor chegue até aquelas pessoas que nos odeiam, aquelas pessoas que se dizem nossas inimigas, aquelas pessoas que nos caluniam, aquelas pessoas que falam mal de nós. E Jesus diz um pouco mais adiante: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Amados e amadas de Deus, a misericórdia é esse amor que nasce do coração de Deus. A misericórdia é esse amor que nasce do mais profundo de Deus. E o cristão é aquele que deve ser também misericordioso. Nos seus atos, nas suas atitudes, na sua vida do dia a dia, ele deve manifestar esse amor que vem das entranhas de Deus, esse amor que vem do mais profundo de Deus. O cristão, o discípulo, a discípula é aquela que experimentou o amor misericordioso de Deus e por isso busca ser presença desse amor misericordioso de Deus. Papa Francisco, na bula que proclamou o ano da misericórdia, ele diz que onde houver um cristão, onde houver um discípulo de Jesus Cristo, as pessoas devem poder experimentar ali um oásis de misericórdia, um jardim de misericórdia. Que o nosso amor chegue até os nossos inimigos, que sejamos homens e mulheres da misericórdia. Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.
Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.